Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou tratar de um tema bastante controverso, quase extravagante. De alguma maneira eu já toquei nesse assunto quando, há alguns meses atrás, fiz um vídeo a respeito do fenômeno dos discos voadores, né? Fenômeno ufológico, possibilidade de existência de outras civilizações no universo e do contato de seres de outros planetas com pessoas do nosso planeta ao longo do tempo, né? Muitas implicações disso. E o tema de hoje está dentro desse universo, né? Universo que permeia hoje a cultura popular, né? Que faz parte meio do folclore, do realismo fantástico, né? E também de especulações científicas, de elucubrações no campo filosófico, religioso, espiritualista, enfim, um assunto que toca, né, muitos subtemas. E o assunto que será destacado no vídeo de hoje, a pedido de uma querida amiga, é o tema das ditas abduções, né? Abduções alienígenas, né? Aqueles que não estiverem familiarizados com isso, é possível que existam pessoas que não tenham, mas é um assunto hoje muito popular, já há algumas décadas, da suposta possibilidade de que pessoas tenham sido e continuem sendo raptadas, sequestradas por seres de outros planetas, levadas para suas naves e sendo submetidas a toda sorte de coisas, né, de experimentos, enfim. Esse é um assunto, como eu disse aqui, hoje em dia faz parte da imaginação popular, né, da cultura popular, mas a partir dos anos 60, né, esse assunto começou a ser difundido como algo que já existia e que em um dado momento passou a ser, né, tornado conhecido para a maioria das pessoas. Essa minha amiga que pediu, sugeriu, né, a feitura desse vídeo, ela me pergunta primeiro como eu vejo isso objetivamente, isso é real, isso não é real. E se considerarmos isso do ponto de vista, seja como for, real ou irreal, por que isso existe, não é? Se é irreal, qual é a base desta elaboração? E se é real, efetivamente, como isso pode afetar outros pontos, né, do nosso pensamento? Sobretudo, considerando o tipo de trabalho que faço aqui, né, falando a respeito de espiritualidade, né, do pensamento a respeito do sentido das coisas, né, a própria perspectiva não dual. Isso teria algum tipo de influência, a perspectiva religiosa, o sentido da vida, né? Pediu para fazer alguma reflexão a respeito dessa mescla de temas. E eu acho bastante interessante, de fato. Bom, é, existe evidentemente um campo, né, do conhecimento, um campo de pesquisa, uma cultura que é o campo da ufologia, né? As pessoas que se dedicam ao estudo, à elaboração de teses, e, enfim, apresentam esse assunto de modo muito pormenorizado, né? Mas digamos assim que aqui não estamos falando de um campo muito neutro, né? O campo da ufologia meio que se destaca quase como o campo de uma nova religiosidade, uma nova espiritualidade. Não é? Então, temos partidários, temos crentes, temos fiéis, né, dessa perspectiva ufológica. E muitos nisso fazem uso de uma linguagem científica, de uma argumentação experimental, estão tratando disso como um fenômeno natural, não é? Estão dialogando, não é, com os conhecimentos né, atestados pela humanidade, dizendo, olha, o que estamos fazendo aqui é apenas uma pesquisa como estaríamos fazendo dos astros, como estaríamos fazendo de espécies animais, do próprio corpo humano, das condições do planeta. Então, existe essa retórica, ao mesmo tempo que existe também um lado muito ideológico, muito partidário, não é? Que toma, né, teses e especulações como se fossem verdades, não é? E aí você tem um campo muito grande, vasto para teorias da conspiração, muito misticismo, muito esoterismo, né? O que torna esse terreno muito movediço, né? E pouco
confiável no sentido de dizermos aqui que o atestar, não é, da perspectiva ufológica pode ser reconhecido por todos como um conhecimento, né, válido. Então existe um viés aqui, né, muito característico. Então eu pensei em fazer esse vídeo não baseando, né, o que eu vou dizer aqui no que diz respeito à perspectiva dos ufólogos sobre o fenômeno das abduções, mas sim tratando de alguém que tenha, fora desse ambiente ufológico, considerado o tema das abduções de um modo mais sério, de um modo mais respeitoso, trazendo, né, uma perspectiva nova. E para isso eu pensei aqui que o melhor seria tratar do provavelmente o nome fora dos meios ufológicos mais reconhecido pela comunidade acadêmica, científica, como alguém que se debruçou sobre esse fenômeno e trouxe considerações muito significativas. Estou falando aqui do psiquiatra norte-americano e escritor também, John Edward Mack. Já faleceu no início dos anos 2000, né? 2004, 2006, não lembro agora. Que foi um professor, né? Da faculdade de Harvard, do hospital mesmo de medicina, né? Diretor do hospital de medicina, de escola de medicina de Harvard, de Cambridge também. Né? Foi um homem reconhecido cientista na sua área, laureado também como um jornalista, ganhador do prêmio Pulitzer, né? Sua obra relacionada ao Lawrence da Arábia. John Edward Mack foi um homem que nos anos 90 se deparou com o dito fenômeno das abduções alienígenas. Assim, o fenômeno das abduções alienígenas já havia sido, digamos assim, cientificamente, né, pesquisado por pessoas do campo científico nas décadas de 60 e 70. Mas os pesquisadores, né, Leo Springer e David Jacob, nos anos 60 e 70, eles eram todos pessoas, respectivamente, psiquiatras, né, e filósofos, mas que eram relacionados também com o campo ufológico. Eram pessoas aderentes à tese da ufologia, tinham visto discos voadores, que se interessavam por esse assunto e que estudaram o dito fenômeno das abduções através de entrevistas com ditos abduzidos. Então aqui temos a questão do viés que compromete um pouco, não é? Não que o trabalho deles não tenha sido sério, não que o trabalho deles não tenha apresentado uma metodologia, mas eu digo que eles eram pessoas desse campo. É diferente com John Edward Mack, que era um homem completamente alheio a isso, reconhecidamente um materialista no sentido, né, da sua perspectiva a respeito do sentido das coisas. Não era um homem ganancioso, materialista nesse sentido, mas no sentido de entender, né, a realidade como aquilo que pode se pegar, né? E ele se deparou com isso no início dos anos 90 com uma pesquisa de um artista plástico americano chamado Bud Hopkins, que estava criando um certo alvoroço com a reunião de casos de pessoas que se diziam abduzidas, mas que tentava fazer isso de um modo, uma metodologia científica e buscava algum auxílio, algum amparo da comunidade científica. E através de um amigo em comum, o trabalho de Bud Hopkins chegou até o Edward Mack, John Edward Mack, e este, a princípio, via aquilo com muito ceticismo, muita reticência, mas foi convencido a encontrar com Bud Hopkins e recebeu, né, o relato dele dos casos e se interessou por aquilo como um campo de pesquisa, entendendo que se depararia com problemas de ordem de transtornos mentais, enfim, de paranoias, né, esquizofrenias, né, e ele então foi, né, pesquisar isso no início dos anos 90 e fez uma seleção de pessoas, fazendo primeiro um estudo de base das pessoas para retirar ali os indivíduos que eram
psicóticos, que tinham histórico de doenças mentais, e reuniu um grupo de mais ou menos 200 pessoas, entre homens e mulheres, assim, atestados, né, de modo psiquiátrico como pessoas de mente sã, e constatou, para a sua perplexidade, de que aquelas pessoas apresentavam relatos muito similares uns das outras, dos ditos encontros com seres, sequestros, raptos. E ele, no seu trabalho como psiquiatra, ele considerou, né, que esses relatos, que tinham um grande elemento de similaridade, eles não eram fruto de eventos anteriores, traumas anteriores que eram ali convertidos. E ele diz isso em sua pesquisa, que muito se insistiu na investigação através de outros profissionais para tentar encontrar razões naqueles relatos, né? Estupros, abuso infantil, outras violências que tivessem sido reprimidas, né? Para explicar o fenômeno, e aquilo não encontrava vazão. Por mais que se tentasse ver essas coisas até como uma solução, e isso fez ver nele também que aquelas memórias, que muitas vezes poderiam ser memórias induzidas, memórias falsas, não tinham as características das memórias falsas. Segundo Mack, na sua explanação, as memórias falsas elas normalmente surgem como complementos de coisas não essenciais em uma narrativa, ou seja, coisas banais do dia a dia, né? Para criar na própria mente do indivíduo uma certa verossimilhança. Mas os eventos centrais de uma experiência nunca são forjados através de uma memória irreal. Então, efetivamente, constatava-se que aquelas pessoas tinham uma lembrança de um evento que te guardava muitas similaridades entre pessoas de idades diferentes, de regiões diferentes, de backgrounds culturais diferentes. E nisso, John Mack estabeleceu como seu a sua observação daquela pesquisa, de que existia ali um fenômeno real, que era o fenômeno da percepção daqueles eventos. Não necessariamente que aqueles eventos fossem fisicamente realizados. De que, de fato, seres alienígenas de outros planetas estivessem capturando pessoas de suas casas e levando para suas naves e realizando aquelas coisas. Mas que aquelas pessoas tinham uma memória real de algo que aconteceu com elas em algum plano da realidade. E aqui é um ponto de vista muito interessante, porque o trabalho de John Mack nesse caso trabalha a ideia das variáveis de percepção da realidade, considerando aqui a hipótese de que eventos em outra dimensão, e aqui vamos considerar assim uma dimensão física, uma dimensão etérea, uma dimensão mental, ou se você desejar, espiritual, possam configurar campos distintos da realidade. E aqui é interessante, porque John Mack trabalha a ideia de que numa sociedade pré-industrial, no passado, sempre existiu na humanidade o fenômeno, a possibilidade da visão mística, da visão transcendental. E com o passar do tempo, com o passar dos séculos, com a secularização das sociedades e com a ideia, né, basicamente materialista, qualquer visão desse tipo, qualquer tipo de percepção de uma outra dimensão da realidade passaria a ser considerado necessariamente como uma esquizofrenia, como um problema mental, como algum tipo de confusão. E que isso é um fenômeno que
prejudica a observação dos ditos fenômenos relatados, né? Existe um historiador da ciência chamado Thomas Kuhn, né? Ele é um homem, foi também um professor de Harvard, professor de Cambridge, um professor do MIT, né? Um homem muito importante, né? Que criou a ideia a sua obra principal, né? A estrutura das revoluções científicas, que caracteriza, né, a questão do paradigma da ciência, entendendo que a ciência não pode ser vista de um modo uniforme, mas que a ciência também atua de modos distintos conforme o seu lugar histórico, e que ela muitas vezes guarda uma certa perspectiva monolítica sobre as coisas, que cria, né, quase que uma religião da ciência. E ele dizia que a insistência de uma certa percepção científica que não se ativesse a possibilidade de uma multiplicidade de realidades estaria condenando a limitação da percepção, da pesquisa de certos fatos, não é? Então aqui isso se casa muito bem com essa perspectiva do John Mack, que era, veja bem, um professor de Harvard consagrado, conceituado, e que por ter se interessado por esse trabalho de pesquisa de um fenômeno sociológico, foi evidentemente mal visto pelos seus colegas de academia, e em um dado momento mesmo a Universidade de Harvard criou secretamente uma espécie de comitê de observação da metodologia do John Mack a respeito desse assunto, o que foi um escândalo, porque verificou-se depois que aquilo era basicamente uma tentativa de censura. Então, o que acontece? Ainda que ele tenha apresentado uma metodologia, ainda que ele tenha aplicado métodos científicos, ainda que ele tenha se debruçado sobre o assunto, fazendo toda uma seleção que descartasse os relatos prejudicados pela doença mental ou por coisas assim, o assunto em si era considerado delicado demais, porque tocava em certos paradigmas de um conceito monolítico de ciência. E que John Mack dizia que, como um adepto da pesquisa científica, como um psiquiatra, ele precisava estudar aquilo sem qualquer tipo de viés, se debruçando sobre o assunto e dizendo: temos aqui um fenômeno, a qual ele, como psiquiatra, não conseguia explicar como paralisia do sono, como resultado de traumas distorcidos pela própria autoproteção da pessoa, não é? Por fenômenos de falsa memória. Então, o que ele dizia é que, não podendo afirmar, atestar que aqueles fenômenos se realizavam no campo físico, ou seja, que pessoas de fato eram capturadas de suas casas e sofriam as tais operações, que isso não haveria como ele atestar, mas que aquelas pessoas tinham de fato uma memória de algo que aconteceu com elas. Em que plano? Em que campo? Não é? E aqui é muito interessante, porque esse posicionamento de um cientista reconhecido que trabalhou, se debruçou sobre o campo de pesquisa, é muito interessante para considerarmos aqui muitas coisas a respeito do assunto do próprio tema, né, da ufologia, como o tema também da espiritualidade. Ou seja, a nossa percepção das coisas, né, a nossa percepção do que é real, ela pode ser muito variada, não é? E nós podemos ter impressões de coisas que atentem para outras dimensões da realidade. E eu acho que nesse caso, né, o grande dilema do tema da ufologia é porque objetivamente nós temos um fenômeno, não é? Ainda que você, por exemplo, o avistamento de objetos voadores não identificados. Eles são exatamente isso, objetos voadores
não identificados. Eles estão lá, são objetos que estão no céu e que nós não sabemos reconhecer. Isso é um fenômeno. Isso é um fenômeno existente. O que não significa dizer que possamos afirmar muita coisa a respeito disso. Da onde vêm, por que estão, são físicos. A falta de registros, a falta de material, a falta de algo para se pegar, que é o paradigma materialista, não pode nos impedir de reconhecer a existência de um fenômeno. E o mesmo se dá com a questão das ditas abduções. Toda a elaboração a respeito do sentido maior dessas coisas, ela entra num campo muito especulativo. Mas que existe um fenômeno, isso parece muito claro. Não é? Então, nessa pesquisa de John Mack, ele falava a respeito das várias influências que isso promoviam, né, nas pessoas. Né? É importante dizer que, após esse trabalho, John Mack passou a se interessar muito pelo campo da pesquisa do fenômeno religioso também. Porque aqui estava, né, a respeito de sua análise psiquiátrica da coisa, o impacto de transformação de mentalidade. Pessoas que, após esses relatos, passavam a ser mais espirituais, espiritualistas, pensavam mais de modo mais transcendente. E aí foi que ele criou o link, né, de imaginar que a experiência transcendental ao longo do tempo talvez esteja aqui sendo relatada de um modo e uma linguagem mais científica, em uma linguagem mais de nossa época, né? Onde no passado você poderia vislumbrar isso como a interação com seres celestes, com devas, com anjos, com demônios, com djinns, você estaria aqui, gênios, você estaria aqui caracterizando como seres alienígenas. Ou seja, há toda uma dificuldade concreta de se estabelecer que de fato sejam naves, sejam aeronaves, sejam bólidos, sejam objetos físicos, tecnológicos a quais essas pessoas estejam indo. O que no passado era relatado como outra coisa. Então, ao longo do tempo, ao longo da narrativa ufológica, né, a maneira de descrever esses eventos pode ter sido diferente de acordo com a cultura, de acordo com a linguagem. E esses eventos, tanto no passado quanto atualmente, eles estão num limiar entre a experiência material, que é difícil de ser comprovada, e uma experiência real, mas que seja num outro campo da realidade. E aqui entram questões que já tratei aqui sobre o tema, por exemplo, da não-dualidade, né? O tipo de realidade que percebemos quando estamos sonhando, ela é uma realidade concreta naquele universo onírico que ignora a experiência da vigília. E quando estamos em vigília, reconhecemos a experiência onírica como algo falso. Ainda que a reconheçamos, ainda que tenhamos a lembrança. Então, esta possibilidade de vermos campos distintos da realidade poderia nos ajudar a contemplar esse fenômeno de um modo não a dar soluções e respostas a isso, mas talvez entender que se não temos comprovação material de certas coisas, isso não significa dizer que aquilo não exista em um determinado campo. E aqui também podemos falar da experiência religiosa, certamente, em muitos casos. Não é? É claro que aqui não é o objetivo descartar os casos em que existe psicopatias, alucinações, não é? Delírios, não é? Problemas mentais. Mas e nos casos em que não existe isso? Não é? E existe essa fenomenologia. Não é? Alguém pode dizer assim, hoje em dia qualquer criança de 10 anos consegue relatar uma experiência de abdução, porque isso está nos desenhos, está nos filmes, isso está na cultura popular já há muito tempo. É verdade. Mas não era assim há muitas décadas atrás, e não necessariamente todas as pessoas são da mesma maneira impactadas por esse tipo de bombardeio da cultura pop. E também nem todas as pessoas transformariam uma informação do MIB Homens de Preto em algo que as transtornasse e as provocasse um tipo de identificação com um grupo tão distinto e tão pouco glamuroso como o de pessoas abduzidas. Então, o que eu posso dizer a respeito disso é que muito sob influência desse tipo de pesquisa, né, séria a respeito do assunto, compreendo também que existe um fenômeno
e que ele é um fenômeno real, ainda que não necessariamente seja um fenômeno material, não é? Eu, há alguns anos atrás, quando ainda militava em um determinado sectarismo religioso, né, na Igreja Ortodoxa, né, existia um monge da Igreja Ortodoxa chamado monge Serafim Rose, de Platina, já falecido. E ele, um determinado tempo de sua vida, se dedicou, né, a observar esses fenômenos, os fenômenos ufológicos, e ele entendia, né, com base também em pesquisas de pessoas que analisavam o fenômeno das abduções, que existia uma grande similaridade, né, entre os ditos relatos de abduções, sobretudo aquelas que tinham experiências traumáticas, de cirurgias e coisas assim, com os relatos de possessão demoníaca. Ele forçava um pouquinho na mão em conectar uma coisa com a outra, mas a ideia era basicamente essa, né, de que o que no passado, em uma mentalidade mais espiritual, mais religiosa, víamos claramente como uma presença espiritual, hoje, em uma realidade científica, não é, onde matamos Deus, nós vamos ver tudo como um aspecto mais biológico, outras raças, outros seres mais evoluídos. Essa perspectiva, né, ela faz sentido, ela pode ser fortalecida na medida que não temos aspectos materiais comprovados, né? As pessoas que dizem terem sido abduzidas e têm essas memórias, elas não têm o que apresentar, né? Os tais chips, as cirurgias, os tais bebês híbridos e coisas do tipo, né? Tudo é muito da experiência do indivíduo, né? Aquilo parece muito concretamente real para ele, mas aquilo não tem uma comprovação física. Isso seria mais facilmente explicado se fosse um fenômeno de uma outra ordem, de uma outra dimensão, né? Enfim, nisso faz algum sentido. O que também não elimina a possibilidade, né, da especulação daqueles que não vão por esse lado, que dizem que isso é um fenômeno biológico, né, são criaturas físicas de outros planetas que vêm aqui para realizar um tipo de operação científica para eles, né, similar com aquela que nós humanos realizamos com outras espécies, com animais, né, e que estariam assim desconsiderando a nossa dignidade como seres humanos, assim como nós desconsideramos qualquer direito dos animais quando fazemos as nossas pesquisas, né? Também uma possibilidade plausível, sem dúvida nenhuma. O caso que nessa segunda hipótese falta os elementos materiais, né? A, a fenomenologia, né, dos voadores, essas coisas todas existem, né? As marcas no chão, visões, né, fotografias, os tais relatos de quedas de voadores, de OVNIs. Contudo, comprovar isso é sempre muito difícil. É tudo muito ambíguo, tudo muito passível de uma outra interpretação, de modo que a materialidade desse fenômeno ela é muito discutível. Mas o fenômeno não é discutível, ele existe. Não é? Então, no que diz respeito à perspectiva da não-dualidade, né, essa amiga me perguntava, não muda nada a existência de outros seres, de outra dimensão ou seres da nossa mesma dimensão, seres materiais, biológicos de outros planetas. A perspectiva não dual caracteriza que existe uma única consciência, que ela é expressada através deste universo de formas e nomes. Então, se existem outras humanidades, outros seres em outros planetas, eles são apenas máscaras egóicas que expressam a mesma única consciência. Não existe nenhuma diferença. Se você colocar isso no plano terrestre, não existem vários povos, várias culturas, várias pessoas, vários seres. Todos eles são uma expressão multifacetada de uma única consciência que brilha e que ilumina tudo e que resplandece de modo distintos em objetos distintos, que são os egos, que são as mentes. Então, podem existir outras mentes em outros planetas? Claro que sim. Podem existir outras mentes refletindo a consciência em outras dimensões? Claro que sim, com toda certeza. Não é? Quando nós pensamos na perspectiva não dual, pensamos no nosso corpo, pensamos assim, no corpo grosseiro, num corpo energético que sustenta a vida e num corpo mental. Quando o nosso corpo morre,
o corpo energético se dissipa e o corpo mental continua existindo. Continua existindo durante algum tempo sem essa corporificação. Nós poderíamos ter mentes, seres, egos identificados em uma outra dimensão similar a esta dimensão mental? Claro que sim. Claro que isso é teoricamente possível, né? E aqui poderíamos ter um tipo de explicação para a existência desses fenômenos, os espirituais, as visões e também, no caso aqui, das abduções, se considerarmos isso. Mas se for assim, por fim, por que existem esses relatos de cirurgias, de coisas que são grosseiramente físicas, né? Seres super tecnológicos que realizam coisas que parecem atos de carniceiro. Pois é, aí aqui nós podemos ter muitas maneiras de compreender isso, né? Talvez isso seja uma maneira de percepção de algo que esteja acontecendo. Talvez nós estejamos lendo com o nosso olhar científico de hoje um tipo de contato que não necessariamente seja assim. No passado nós tivemos outros, né? Outros registros, como existiam cirurgias e operações, mas existiam presentes, né? Eu lembro, por exemplo, da vida de São Sérgio de Radonés, que ele, quando criança, era um menino gago, era um menino que não sabia ler, tinha muitas dificuldades, e ele encontra um ser angelical que entrega para ele um bolinho, um pãozinho, um rolo, que ele come e que ele passa depois disso a se desenvolver de modo muito adiantado mentalmente. Quem sabe se isso não é também um tipo de visão diferente, né? Aqui não temos um Grey fazendo uma cirurgia, mas um anjo entregando uma benesse divina. Enfim, tema complexo, extravagante, muito interessante e que é bom tratarmos aqui com mente aberta. Eu espero que gostem. Mandem questões a respeito desse tema, suas impressões. É muito bom dialogar de modo livre. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.